Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aqueles programas sobre a história de como o C3PO vai cuidar de mim quando eu for bem velhinho. E vai mesmo, eu tô falando sério. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda quinta-feira, toda terça-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está a minha queridíssima amiga Cora Ronen. É o C3PO que vai cuidar de mim, Cora? Olha, a gente vai escolher. Ah, vai? Vai. Bem, é melhor do que o Exterminador do Futuro, né? Com certeza. Vamos falar de robôs, vem. Cora, a gente nunca falou de robô. Nunca? Nunca falamos de robô. Não desse tipo de robô que é... A gente está falando do C3PO, né? Ah, A gente está falando do Homem robô, tá Bicentenário. certo. A gente está falando do Blade Runner. do dia em que a Terra parou, lembra? Do dia em que a Terra parou, Clato Barata Nicto. Isso. Ou se lembro. Porque a gente está falando de um tipo de... A gente está falando de Metrópolis. É isso mesmo. A gente está falando de robôs humanoides. Quer dizer, eu acho que a ideia primeira, o Mr. Data do Star Trek A Nova Geração, né, tem muita presença desse... Nos Jetsons. Os Jetsons, a Rosie, né? É. Se bem que a Rosie era quase. Ela flutuava, não flutuava? Não me lembro mais. Ou tinha umas rodas, ela não tinha pernas. Não me lembro mais. Mas o ponto aqui essencial é, estamos chegando, existem hoje no Vale do Silício empresas o suficiente fazendo robôs humanoides, quer dizer, robôs que lembram de alguma forma seres humanos e que estão ficando muito perto de estar viáveis. A Tesla, que tem uma subsidiária chamada Tesla Bot, lançou esses dias o Optimus. O nome do robô deles é Optimus. E o Optimus Gen 2, né, geração 2, eles soltaram um vídeo mostrando o que o robô faz. O robô passeia, tudo mais. Ele não tem um rosto humano, ele tem um corpo humano. E tem umas luzes, tipo uns neons no rosto e tal. Lembram os Cylons do Galactica, que tinha aquele drone, né? Lembro daquilo, meio sinistro. Bem sinistro. Mas a coisa que mais me impressionou no Optimus Gen 2 é um vídeo, o Antônio vai botar na edição, mas que o Optimus pega um ovo com uma mão, levanta, passa para outra mão, e encaixa direitinho na cestinha de ovo. E esse é um troço que não tem nada de trivial, porque não só ele acerta de primeira onde está o ovo, quer dizer, ele não fica procurando, como ele bota a pressão suficiente para que o ovo não caia, troca de mão, bota ali na cestinha de pé direitinho para ele ficar acolchoado e não cair e tudo mais, sem quebrar, sem botar força demais. Esse é o clássico teste de todos os robôs, né? Esse é um dos testes dificílimos, né? Essa capacidade de manipular com a sutileza que a mão humana é capaz de manipular. Agora, sabe, eu não sei se é o meu lado infantil ou se foi muito filme que eu vi, mas robô para mim é isso. Eu tenho um robô lá em casa, um meu aspirador robô. Eu nunca considerei o Rumbo um robô. O robô, quando se fala na palavra robô, o que te vem à mente é mesmo essa coisa parecida com um ser humano feita de lata, né? Eu acho que é. Eu acho que é. É muito tempo de... Pô, Metrópolis do Fritz Lang é de quando? É de 20 e alguma coisa, né? 26? 27. 27? Enfim, a segunda metade da década de 1920. A ideia que a gente tem de robô, a não ser que o Méliès tenha algum robô em filme dele, eu acho que não tem, aquele deve ser o primeiro robô do cinema, né? Que vira uma moça sedutora espetacular, maravilhosa.
E que inicialmente inclusive a inspiração do C3PO, do Guerra das Estrelas, né? Aquele robô dourado, humanoide e tal. Mas o ponto é, a ideia que nós temos de robô, em praticamente toda a ficção científica, o Homem Bicentenário do Asimov é um robô humanoide que vai ficando mais sofisticado com o passar do tempo, né? O Robin Williams fez ele no cinema. Todas as ideias, o Terminator, né? O Exterminador do Futuro, robô. Eu fico me perguntando se esse é o formato que um robô deveria ter. Quer dizer, isso é o robô que a gente imaginou, o robô do cinema, o robô com que a gente cresceu, a ideia perfeita do robô, né? Mas eu fico pensando em termos práticos, porque a essa altura essa forma deveria ter sido superada. Ou será que o ser humano é tão bem talhado para o que ele precisa fazer, que a gente não sai desse sonho do robô humanoide? Porque a gente vê outros robôs, né? A gente, sei lá, robô de indústria aeronáutica, você chega lá, é aquele braço, que é difícil você identificar como robô, inclusive. Você chega numa fábrica e você vê os robôs da fábrica, é muito desapontador. Você acha que você vai chegar na fábrica e vai encontrar aquele monte de robôs ali no chão. Não, você encontra braços, você encontra umas peças assim. Aí você tem esses robôs que parecem cachorros, quase esses pequenos robôs para entrar em túneis e tal. Mas você vê que o pessoal que fabrica robô continua insistindo nesse formato humanoide, né? Tem duas razões. Eu andei lendo muito sobre robôs. Ótimo, então me explique. Porque... Tem duas razões. A primeira razão é o conforto humano. A gente fica mais confortável com uma estrutura que lembra a gente sabe qual é a ideia daquilo, né? A gente entende. Tem uma coisa muito engraçada de conforto psicológico. Por que os bichos que mais apavoram são aranha e cobra? Provavelmente porque são completamente diferentes, né? Porque a gente entende, por sermos mamíferos, a gente entende como é que um ser com 4 patas ou com 2 patas se movimenta. Então, um cavalo começa a dar um pinote na nossa direção, a gente sabe calcular como é que é a direção, qual é a velocidade, a gente já entende como que a gente tem que se movimentar para não ser atropelado por aquele cavalo em 2 segundos. O 4 patas e 2 patas, a gente entende automaticamente. 8 patas e ausência de patas... Isso é muito bom. A gente não sabe fazer o cálculo se vai pular para um lado, se vai pular, se vai correr, se vai se movimentar mais rápido ou mais devagar. Isso faz todo sentido, hein? Tem uma coisa ali a gente não faz o cálculo, a gente não consegue fazer o cálculo, então a gente não sabe como agir, a gente não sabe se a gente se mexer para cá, ela não vai nos dar um bote do outro lado. Entende? Entendi, faz todo sentido. Cobra e aranha é muito apavorante, escorpião e tal, por causa disso, não tem mamífero daquele jeito. Não. E a gente só entende mamífero. É claro que outros bichos, pássaros, por exemplo, têm 2 patas e asas e tudo mais, mas é uma coisa da memória de mamífero. Mas a gente sabe interpretar um pássaro, né? Você tem os pássaros que pulam, que andam, mas... Mas é porque ele tem 2 patas. Exatamente, mas o movimento do pássaro não te assusta, você tem toda a razão. O movimento do pássaro é compreensível. É compreensível. Aliás, por falar em robôs e por falar em pássaros, eu descobri um Instagram de um relojoeiro. Nessa coisa de ter tido a Covid, a única coisa em que eu conseguia me concentrar eram fotos, imagens de Instagram, pequenas coisas assim, então eu fiquei vendo muita coisa. Viva os vídeos de 1 minuto, né? Exatamente, exatamente. E eu descobri um relojoeiro em Londres que conserta relógios antigos. E não só relógios, como uma coisa que eles chamam de autômato, que é o precursor dos robôs. Isso.
Então, tem uns pássaros, uns relógios, que são uma coisa pequenininha, do É tamanho... uma corda, né? Mas imagina uma coisinha do tamanho de uma caixa de pó compacto, você levanta a tampa, pula um pássaro lá de dentro, que começa a cantar feito um pássaro e se movimentar feito um pássaro. Ah, que graça. E foi feito há 200 anos. E é leiloado por 100 mil libras, 500 mil libras, os preços são estratosféricos. Eu fiquei encantada de ver a perfeição desses mecanismos. Eu vou pedir para o Antônio botar para a gente alguma coisa do vídeo. E botar na descrição, porque eu não me lembro mais. Está vendo essa coisa da Claro. Covid? Eu não me lembro do nome, mas eu vou passar. Mas tem coisas sensacionais. Tem um relógio de, sei lá, 1800, alguma coisa assim, em que um cara se mexe, toca maracas e bate num xilofone. São coisas de 200 anos atrás. E são absolutamente perfeitos. E tem aquele mecanismo de corda por dentro. Quando ele desmonta, sei lá, 200 peças, a pecinha de relógio, sabe? E tem um caso que ele mostrou que eu fiquei abalada. Você sabe que nos Estados Unidos não entra marfim, não entram penas de aves, nada disso. Eu já tinha sabido de pianos que tiveram que ter sido descascados porque não podia entrar o marfim. Pianos antigos, as teclas... Eu não sabia disso. Sim, não podia entrar porque é uma proibição completa. Tanto faz quando foi feito, não se libera marfim. E nem produtos animais desse tipo de penas e tal. Então, um desses pássaros teve que ser pelado, porque as penas que compõem esses autômatos eram penas de passarinhos. Ah. Então, o cara que comprou esse negócio num leilão, passou 2 anos tentando importar esse troço para os Estados Unidos, não conseguiu. Então, esse relojoeiro teve que arrancar todas as penas do bichinho e refazer o bico. O bico era de marfim, ele teve que fazer um bico de osso. E eu te confesso que foi um choque para mim ver essa obra destruída. Eu acho que é uma regulação equivocada. Pois é, eu achei muito radical. Eu entendo a coisa de bloquear o marfim perfeitamente, pena, eu entendo, mas devia ter uma coisa, se foi 100 anos atrás, a coisa você não vai destruir o piano, né? Eu já soube de vários pianos que tiveram esse destino infeliz. E agora, vendo esse passarinho, eu fiquei chocada, sabe? Foi a destruição de uma obra de arte. Eu acho over. Mas enfim. Mas são robozinhos, em suma. É verdade. Com 2 patas e olha, você vê há quanto tempo que a humanidade brinca com essa ideia de ter bonecos móveis e figuras fazendo ações, né? O primeiro motivo é uma coisa de conforto humano mesmo. Um troço humanoide, a gente tende a ser mais confortável de lidar do que... É claro que a forma de um cachorro, a forma de um gato, o robô aspirador, eles são construídos para serem cute, né? Simpáticos, agradáveis e tal. Mas tem uma coisa ali do conforto que traz o formato humano. Agora, essa é a razão menos importante. A razão mais importante não é que o formato de um corpo humano seja um formato ideal porque o relojoeiro cego que criou a vida chegou à sua perfeição ao fazer a forma humana. Não é isso. Mas é que nós criamos um mundo para o formato humano. A nossa imagem e semelhança. Então, a nossa cozinha, as ferramentas que nós usamos, as cidades que nós construímos, são todas adaptadas para quem tem 2 pernas, quem tem mãos assim, que fazem determinados movimentos assado, rocha. Então, se você quer fazer um robô genérico que possa ter multifunções, você tem que fazer ele com formato humano, porque as ferramentas que existem... Sensacional. ...foram feitas para seres humanos. Agora entendi. Claro, se você quer fazer um robô para fazer automóvel, aí você vai dar um formato muito específico para ele, mas ele só vai ter aquela função. O robô genérico tem que ter um formato humano, porque senão ele não pode fazer qualquer coisa. Esse é o ponto. Sensacional, né?
E aí, do que a gente está falando aqui? O Peter Diamandis, que é o presidente da Singularity University, ele tem escrito e falado muito sobre essa coisa dos robôs, e ele está fazendo um argumento que eu acho bem interessante, que é o seguinte: ó, a gente chegou a um ponto, porque não é só esse robô da Tesla, tem umas 5 empresas diferentes trabalhando com robôs humanoides e atingindo... tem uma empresa que está com simulação de expressão facial e uma reação de simulação facial que não é uma coisa que você diz, agora faz cara de susto. Não, o robô entende uma situação e faz uma cara que corresponde àquela situação. Você tem uns robôs que estão muito sofisticados para subir e descer escada, para mexer, dobrar roupa. O ponto aqui a gente está chegando a um ponto porque tantos sensores, o que é a coisa que permite ao robô ver, analisar o espaço, se entender geograficamente, avaliar que tipo de força que ele tem que fazer. Tantos sensores estão ficando muito baratos. O sensor mais caro hoje custa tipo $500. Custava 100 mil 10 anos atrás. O LiDAR. Né? O LiDAR, pois é. Como inteligência artificial capaz de interpretar os gestos humanos está chegando a um ponto em que ela é capaz de interpretar gestos humanos. Então, as duas tecnologias essenciais para esses robôs humanoides estão chegando num ponto em que elas estão se encontrando. E a gente tem essas 4 ou 5 empresas que estão chegando ao ponto de que, antes de 2030, nós provavelmente poderemos ter um robô que a gente deixa na nossa casa, que vai custar tipo o preço de um carro. Quer dizer, não é uma coisa barata, mas não é uma coisa que a classe média não possa comprar em tantas prestações quanto compra um carro. Aí você tem um robô que vai fazer sua cama, que vai passar sua roupa, que vai dobrar sua roupa, um robô que vai cuidar de alguém na casa que precise de algum tipo de cuidado, que vai cozinhar e que pode cozinhar com... Gente, sensacional, né? A gente vai ter esses trabalhos que ninguém gosta de fazer, limpar a privada, limpar as ruas. Dobrar lençol com elástico. Dobrar lençol com elástico eu não sou capaz. Eu sou capaz de muita coisa. Eu acho que eu vou acreditar na indústria da robótica. Quando dobrar lençol com elástico. Os americanos inventaram o lençol com elástico. Quando eu era pequeno não tinha, né? Não, quando eu era criança também não. Pois é. Ainda bem que eles inventaram agora. Eu fico muito feliz. Acho que foi uma das grandes invenções da humanidade. Mas, veja, é uma máquina que resolve as coisas da casa. Isso ia ser sensacional, né? Não é? Eles falam de um mercado de 150 bilhões de dólares até 2030, mas que chega na casa do 1 a 3 trilhões de dólares em 2050. Um mercado gigante. Sensacional, né? É um mercado gigante. E vai... A gente tem 2 problemas aí, aquela coisa que a gente já fala de inteligência artificial, né? Vem cá, e as pessoas que fazem esses trabalhos? Elas vão trabalhar em quê? Agora, por outro lado, como a pirâmide etária está invertendo, a gente tem uma questão que é, quando a minha geração fica velha, a geração X, quando eu for idoso e precisar de ajuda, tudo mais, vai ter muito pouco jovem no mundo e vai ter uma quantidade muito grande de idosos. Porque a minha geração é uma geração que vai chegar em grande parcela aos 80, 90. Por conta do sistema de saúde, da qualidade da saúde, da qualidade da alimentação que nós tivemos, tudo mais. Quer dizer, a gente vai ser uma geração que vai ter muita gente com 80, 90 anos.
e vai ter muito pouco jovem. Então, tem uma preocupação com desemprego no médio prazo, mas no longo prazo, em 40 anos, tem uma preocupação de quem que vai cuidar dos velhos. Olha, eu acho que o C3PO vai cuidar de mim, Cora. Vai lá limpar minha baba, entende? E olha, vai ser uma coisa muito interessante, né? A gente ainda está com essa ideia do fim dos empregos. É uma preocupação da gente em relação a robôs, em relação à inteligência artificial. Mas eu acho que novos empregos vão aparecer, que a gente nem sonha, que a gente não imagina ainda. Sei lá, treinador de robô, pintor de robô, consertador de robô. Administrador de robô. Olha, vai aparecer isso. E eu acho que talvez a gente caminhe para um mundo em que as pessoas tenham uma vida um pouco mais saudável e suave, né? Menos dias de trabalho, menos horas de trabalho, menos trabalhos estressantes. Isso. Sei lá, eu costumo ser meio pessimista em relação a essas coisas, mas eu acho que nem tudo é razão para pessimismo. Eu acho que quando você inventa uma máquina que desenvolve trabalhos cruéis, trabalhos estressantes, trabalhos monótonos, repetitivos, você está livrando a humanidade também desse tipo de trabalho. Pois é, sabe, eu tenho preocupação com o emprego no arco de 20 anos. Eu não tenho preocupação com o emprego no arco de 50 anos. Pois é. Eu acho que a regulação vai estar resolvida, que, sei lá, renda mínima universal, qualquer coisa do tipo vai estar montada. Eu tenho certeza que em 50 anos a coisa está resolvida. Minha preocupação é os próximos 20 anos. É o período que a gente não resolveu ainda. Então, temos livro? Temos. Olha, esse livrinho eu li antes da Covid. Porque a Covid acabou com a minha concentração e eu não estou conseguindo me concentrar o suficiente para ler um livro inteiro. É verdade, sabe? Esquisita, né? Mas esse livro é uma delícia. Esse livro se chama Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Foi escrito por Genki Kawamura. Eu não sei se eu estou falando Genki corretamente. É japonês esse nome? É japonês. Eu provavelmente estou falando errado. Olha... Não saberia corrigir. Não, pois é. Kawamura a gente sabe que é Kawamura muito bem. O livro é muito japonês. Você sabe que eu tenho lido muita literatura japonesa e eu estou adorando. Tem uma forma de narrativa, tem uma... Eu só li Murakami, sabia? É tudo que eu Olha, escrevo. Mas eles estão escrevendo maravilhosamente. Aliás, eu acho que eles sempre escreveram maravilhosamente, a gente que não sabia disso, não havia tantas traduções. Mas tem um tom japonês. Tem uma narrativa que é objetiva, que são frases simples. Você lê e você acha quase infantil. Mas não é. Há grandes sacadas, mas muito objetivas, muito... Eu não sei nem te explicar direito, mas quando você começa a ler um romance japonês, você percebe a japonice do texto, imediatamente. Te salta aos olhos e é uma cadência muito agradável, é muito... Eu tenho adorado ler, eu tenho achado muito interessante, muito bom, e são histórias muito perspicazes, do modo geral, são ideias originais. Aqui, o camarada está com câncer. O médico diz para ele que ele tem poucos meses de vida. Ele vai para casa, se encontra com o diabo. O diabo tem a forma dele. E o diabo diz, não, meu filho, é amanhã mesmo, você morre amanhã. Mas você pode continuar vivo se você fizer desaparecer alguma coisa do mundo. Cada coisa que você tirar do mundo, você ganha
mais um dia. Então, a primeira coisa que ele faz desaparecer são os telefones celulares, os smartphones. Depois ele faz desaparecer os filmes, depois ele faz desaparecer os relógios. Isso ele faz como? Com mágica? Ele meio que aceita as condições do diabo e diz... Aí ele escolhe o diabo faz desaparecer? Ele escolhe o diabo faz desaparecer. No dia seguinte ele acorda e não tem telefone celular. E o mundo está vivendo sem celular tranquilamente. E certas coisas mudam. E ele usa isso para fazer uma série de considerações sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre o que nos faz falta, como nós vivemos, quais são os nossos limites, o que melhora a nossa vida, o que faz a nossa vida valer a pena. É muito bonito, é muito poético em muitos momentos. E é claro que os gatos não podem desaparecer, porque sem os gatos, a vida não vale a pena ser vivida. Né? Olha, eu super recomendo o livro. É muito gostoso de ler. São capítulos curtos, é daqueles livros que você pode levar para um fim de semana, você pode ler na praia. E vai te dar uma sensação muito gostosa. É uma leitura muito gostosa, muito agradável, te faz pensar, mas não é uma coisa cabeça no mau sentido, sabe? Sim. É muito bonito. Olha, a tradução está muito bonita também, de Tomoko Gaudioso. Acho bacana isso, que ultimamente todos os livros têm sido traduzidos dos seus idiomas originais, né? Antigamente era muito comum traduzir do inglês, ou do francês, ou do espanhol. Isso é cada vez mais raro. Então está aqui uma excelente tradução. É uma edição da Bertrand. Ah, que uma coisa maravilhosa. Super livro. Ele não faz com que os gatos apareçam, né? Não conta Não vou dar spoiler. Clara, bom te ter de volta, como eu já disse na semana passada, e a gente se vê na quinta, né? A gente se vê na quinta. Maravilha.